pessoal, tudo bem? Então, sou o professor Leandro, vamos continuar com a aula de matemática. A gente vai começar com as correções das atividades que eu deixei na aula anterior, né? Deixei lá questão 2, questão 5, 6, 15 e 18, né? Isso. 2, 6, 15 e 18. Então, a questão 2, apesar de que alguns deles, né, eu já resolvi para vocês, já mostrei lá, mas eu vou mostrar de novo. Questão 2. Rose está programando sua viagem para os Estados Unidos. Para isso, ela guardou uma quantia de $285 e 32 centavos por mês, durante 12 meses. Ao final deste período, quantos dólares Rose conseguiu guardar? Então, seria lá fazer 12 vezes 285,32. A resposta tem que ser 3.423,84. Você tem que montar lá a continha e resolver ela, tá? Aí, na questão 5, Joana contratou um plano para seu telefone celular no valor de R$30 por mês, mais 35 centavos por minuto. Quantos reais Joana pagou se no primeiro mês ela usou o telefone celular por 45 minutos? Então, você tem um gasto fixo de R$30. Você vai gastar os R$30, mas aí, como gasta 35 centavos por minuto e ela utilizou o telefone celular por 45 minutos, você faz lá 30 mais 0,35 vezes 45. 0,35 vezes 45 deu 15,75, então 30 mais 15,75 dá 45,75. Então, Joana pagou R$ 45,75 no primeiro mês. No segundo mês, Joana usou 5 nonos dos minutos que usou no mês anterior. Quantos reais ela pagou pelo plano de telefonia nesse mês? Então, 5 nonos de 45, 25 minutos. Então, a gente faz 30, que é o gasto fixo, mais 0,35, que é o gasto por minuto, vezes a quantidade de minutos. Então, 0,35 vezes 25, 8,75. Então, 30 mais 8,75, que dá R$ 38,75. A 6, resolva as operações envolvendo os números decimais. A questão 6A, vou resolver ela aqui no quadro, fica 3,2 vezes 4 mais 0,7. Como é que a gente resolve? Primeiro faz a multiplicação, depois soma com 0,7. 3,2 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Uma casa no total após a vírgula, então uma casa da direita para a esquerda. Agora, mais 0,7. Lembra que quando a gente tem soma e subtração, sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, 8 mais 7, 15. 1 mais 2, 3. 1 mais nada, 1. Vírgula embaixo de vírgula, a resposta dá 13,5. Letra C, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese aqui, tá? Então, fica 3,5 menos, abre colchetes, 2,5 vezes 1,5 menos 0,4, 1,1. Fecha o colchetes, vezes 0,5. Agora, 3,5, a gente vai resolver isso aqui primeiro. 2,5 vezes 1,1, 2,75 vezes 0,5. Agora, o que eu resolvo primeiro? Multiplicação, né? Esqueça essa parte da subtração, então fica 3,5 menos 2,75 vezes 0,5 dá 1,375. Subtraindo 3,5 menos 1,375, eu obtenho 2,125, que é a minha resposta. Agora, letra D, a gente tem essa multiplicação menos essa multiplicação. O que a gente resolve primeiro? Sempre as multiplicações primeiro. Então, a gente resolve essas duas multiplicações, depois faz uma menos a outra. 8,19 vezes
5,5. Isso vai dar 45,045. E 4,85 vezes 3,75 vai dar 18,1875. Agora fazendo 45,045 menos 18,1875, a gente tem 26,8575. Então, 45 menos 45,045 menos 18,1875 vai dar 26,8575. Essa é a resposta da letra D. Aí, para baixo lá, a questão 15, o preço de uma corrida de táxi é R$ 2,50 fixo, a bandeirada, mais 10 centavos por cada 100 metros rodados. Tenho apenas R$10 no bolso, logo tenho dinheiro para uma corrida de no máximo quantos quilômetros? Então, questão 15, que foi uma questão que bastante gente teve dúvida em como montar, como resolver. O problema é o seguinte, né? A gente tem R$ 2,50, que é o preço fixo, mais 10 centavos a cada 100 metros. Então, essas são nossas informações. Aí a pergunta é a seguinte: com R$10, qual que é a distância máxima que eu posso fazer? Então, eu começo sabendo, né, que R$2,50 é o que eu vou gastar, tanto faz quanto que eu vou andar. Então, desses R$10, eu desconto R$2,50. Aqui vamos sobrar R$7,50, né? Então agora eu tenho R$7,50, vai ser tudo que eu vou poder gastar com distância. Não tem mais o meu preço fixo, já eliminei. Agora eu tenho R$7,50 e sei que cada 10 centavos eu ando 100 metros. Então, se eu dividir esse meu R$7,50 por 10 centavos, eu vou saber quantos pedaços de 100 metros eu vou poder andar, né? Então, R$7,50 dividido por 0,10 vai dar quanto? Como é que eu posso facilitar essa minha conta aqui? Lembram lá de multiplicar por 10? O que eu faço? Eu ando minha vírgula uma casa para trás, né? Então, 7,50 vezes 10 vai dar 75 dividido. Essa vírgula também anda uma casa para trás, né? Você tem que multiplicar os dois. Então, vai ficar 1,0. Aqui ficaria 75,0, né? Só que 75,0 e 1,0 é como se não tivesse o vírgula 0. Então, a gente tem 75 dividido por 1. 75 dividido por 1 é quanto? 75, né? Que vai dar 75,00. Então, eu tenho 75 pedaços de 100 metros que eu vou andar. Logo, eu faço o quê? 75 vezes 100. Quanto que dá 75 vezes 100? Lembra lá quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000? Eu só acrescento zeros atrás? Ou ando a vírgula tantas casas quantos forem os zeros? Aqui eu não tenho mais a vírgula, mas eu tenho 75,0000. É a mesma coisa que 75. Então imagina que eu vou andar a vírgula duas casas. Então daqui andou uma, andou duas. Agora eu tenho isso. Esse vírgula 0 não conta. Isso daqui é quanto? Que número que é? 7.500, né? Porque 7.500,000 é 7.500. 7.500 metros. A nossa resposta lá, ela pede em quilômetros. Ou seja, eu tenho que transformar esses metros aqui em quilômetros. Eu sei que cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, como é que eu faço para transformar isso aqui em quilômetros? Cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro.
eu posso dividir isso aqui por 1000, né? Aqui, dividindo 7.500 por 1000, eu já posso cortar esses dois zeros. Eu tenho 75 dividido por 10. Lembro lá a montagem? 75 dividido por 10. Quanto que dá isso daqui? 7 vezes 10 dá 70. Isso aqui vai dar 5 menos 0, 5. 0. O que eu faço agora? Acrescento um zero aqui, vírgula aqui. 5 vezes 10, 50. Subtraindo 0, 0. Então, 7,5 quilômetros. Ou seja, minha alternativa C. Beleza? E a questão 18. Rita comprará uma geladeira cujo valor é de R$ 2.230,90 e pagará em 5 parcelas iguais, sem juros. Júnior vai comprar a mesma geladeira, mas ele pretende pagar em 12 parcelas iguais. Contudo, o vendedor alertou que ao parcelar em 12 vezes, há um acréscimo de 210 no valor total. Pergunta A. Qual é o valor de cada parcela que Rita vai pagar pela geladeira? Então, a gente tem 2.230,90 e ela vai pagar em 5 parcelas. Então, quanto que vai ser cada parcela? 2.230,90 dividido por 5. Isso dá 446,18. E qual é o valor de cada parcela que Júnior vai pagar pela geladeira? Lembram lá que o Júnior teve um acréscimo? Então, a gente faz 2.230,90 mais 210 e isso vai dar 2.440,90. Ele vai pagar em 12 vezes. Então, o dele vai ser 2.440,90 dividido por 12. E isso vai dar 203,40 alguma coisa ali. Então, aproximadamente 203,41. Qual a diferença entre os valores das parcelas que cada um vai pagar? Muito simples, né? A gente só pega o valor da Rita aqui, 446,18, menos o valor dele, 203,41. A resposta vai dar 242,77. Beleza, né? Tranquilo? Esses eram os exercícios. Aí, aqui tem uns textos interessantes para vocês lerem, tá? De números decimais. Aí o nosso próximo conteúdo, ele é capítulo 18, ele é sobre plano cartesiano. Então a gente vai começar hoje só entendendo o que é um plano cartesiano, ou só para a gente ter uma noção, tá? Como é que a gente pode enxergar um plano cartesiano? Para que ele serve? Vocês já ouviram falar de plano cartesiano? Então, aqui ele tem um exemplo, né, de plano cartesiano. O xadrez, por exemplo, ele pode ser entendido como um plano cartesiano, o tabuleiro de xadrez. Aí, principais utilizações de um plano cartesiano: localização e coordenadas. Um plano cartesiano ele é feito por coordenadas. Por exemplo, que nem esse jogo de batalha naval. O jogo de batalha naval foi criado por soldados russos na Primeira Guerra Mundial. Dois adversários desenhavam em folhas de papel navios posicionados em um mar quadriculado imaginário. Então é como se esse azul aqui, os quadriculados, fossem um mar. Ganhava quem descobrisse primeiro a localização das embarcações do oponente. Vejam um exemplo. Então a gente tem aqui os dois tabuleiros, cada um tem o seu, tabuleiro da Soraya e o tabuleiro do Wagner. Cada um tem o seu e nenhum vê o do outro. Como é que eles poderiam falar para mim, por exemplo, acertar esse pontinho aqui, destruir esse daqui, se eu não estou vendo ele? Eu tenho que falar de uma forma que ele saiba a posição e sem que eu veja, tentando adivinhar uma posição dele aqui. Eu não posso ir lá e mostrar, então, e ele vai ter que marcar certinho a posição que eu falar. Então, isso daqui seriam como coordenadas. Vamos supor que eu falo a letra B. Letra B é toda essa coluna aqui. Toda essa coluna aqui é a letra B. Só que daí quando eu falo assim, B9, eu já estou sendo bem específico, né? É essa coluna aqui, junto com essa linha aqui, a linha do 9. Qual é o ponto que os dois se interceptam? É esse pontinho aqui, né? Supondo que eu falo B9,
vai ser esse pontinho aqui. Então eu consigo, por coordenadas, dizer exatamente qual o ponto que eu quero atacar naquele mar dele, né? Então, mais ou menos assim, é um plano cartesiano. No caso aqui, a diferença do plano cartesiano em matemática para esse plano cartesiano do jogo de batalha naval é que a batalha naval aqui, ele diz o quadradinho, tá? E a gente vai dizer como se fosse cada interseção de linha. Por exemplo, seria esse pontinho aqui, ó, que tem o cruzamento das linhas. Essa é a diferença. Aí, ó, considere que cada jogador tenha realizado 5 jogadas. Soraya arriscou atacar os pontos A4, C9, E6, E7 e J6 no tabuleiro de Wagner, enquanto ele lançou os ataques nos pontos A2, D3. Vocês percebem que esse entre parênteses aqui são coordenadas, que nem lá. A Soraya arriscou atacar os pontos A4. Então quer dizer que A4 é um ponto que ela atacou aqui. A4 é a linha 4 com a coluna, quer dizer, a coluna A com a linha 4. É esse pontinho aqui, ó, que a Soraya atacou no tabuleiro do Wagner. Então ela não acertou ninguém aqui nessa primeira coordenada. C9 é qual? Coluna C com a linha 9. Coluna C com a linha 9 vai ser esse pontinho aqui, ó. Ela também não acertou nada. E6. E6 é outra coordenada, então vai ser a coluna E com a linha 6. Nesse caso aqui, ela acertou esse navio aqui, ou esse barco, esse pontinho aqui. Então, esse barquinho estaria danificado. E7, que foi o outro, então ela conseguiu afundar ele, tá? Ele foi totalmente danificado. E J6. J6, coluna J e linha 6, seria esse ponto aqui. Esse aqui também foi afundado. Então ela acertou esses pontos. Da mesma forma que ele diz que o Wagner acertou no tabuleiro da Soraya. Aí, aqui tem um exemplo, né, no exercício resolvido. Para derrubar uma embarcação é necessário acertar todas as casas que a compõem. Quais casas Soraya deve atacar para derrubar a embarcação que foi atingida com a jogada F9? Então vamos ver aqui. Ele pergunta necessário acertar todas as casas. Quais casas Soraya deve atacar? Então, olhando no tabuleiro do Wagner, que é onde a Soraya vai atacar. Qual a embarcação que foi atingida com a jogada F9? Quais são os outros pontos? Vamos ver aqui qual que é o F9. F9 seria coluna F, esse ponto aqui, com a linha 9. Então seria esse daqui. Quais são as outras coordenadas para afundar esse navio aqui? Seria G9, H9 e I9, né? Que seriam as casinhas ao lado. Então esse navio estaria totalmente destruído, ó. G9, H9 e I9. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Lembram lá que esses dias que eu tinha mostrado o GeoGebra para vocês? Olha só como vai ser útil o GeoGebra para a gente agora. Vocês vão pegar, vão abrir no Google. Essa vai ser a atividade de vocês, tá? Essa vocês vão tirar um print e vocês vão enviar para mim no Ava, tá? Enviar lá no Ava. Qual vai ser a atividade? Lembram lá do GeoGebra que eu mostrei para vocês? Novamente, vocês vão lá no Google, pesquisam lá GeoGebra, então pode ser GeoGebra online, daí vai aparecer geogebra.org.classic. Aí vocês podem abrir, né? Ou vai lá no Google, primeira opçãozinha, vai abrir esse GeoGebra. Olha só, isso daqui quer dizer alguma coisa para vocês? Logo essa primeira que aparece aqui, essa primeira imagem. Esse aqui é o nosso plano cartesiano. Aqui a gente tem dois eixos. Esse eixo, que é essa linha deitada, é o nosso eixo X. E essa linha aqui é o eixo Y. O que a gente pode fazer com isso daqui? A gente consegue fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo lá no nosso jogo lá, na Batalha Naval. A gente consegue dizer coordenadas, tá? Então, como é que a gente insere coordenadas? Vocês lembram lá como era colocado
a posição das coordenadas, era um abre parêntese, né? Tinha um parêntese aberto. Então, parêntese aberto. Aí um número, vírgula, outro número. Então, vamos supor que eu queira aqui, ó. Bem certinho esse ponto aqui. Vai ser, primeiro, nosso primeiro número vai ser o x, tá? Então, x e y é sempre um par. O primeiro é sempre o que está de assim, a linha. E o segundo número sempre vai representar a coluna. Então, se eu colocar 1, vírgula, quer dizer que eu estou pegando esta linha aqui, desse 1. Agora, vamos supor que eu queira colocar ele aqui, ó, no 2. Fazer o ponto ficar bem aqui assim, onde é que está a minha setinha do mouse. Então, quer dizer, o 1, que é o x. Ó, lá em cima, a vírgula ficou do lado de fora. 1, vírgula. Aí, 2. Olha só. Você dá um Enter, ele já marca certinho os pontos que você colocou lá. Então, ó, o ponto A, que está marcado aqui, o ponto é sempre representado por uma letra maiúscula. O ponto ele já está representado pelas coordenadas 1, que é o x, vírgula, 2, que é o y. O x é a linha, o que está deitado, e o y é o que está de pé. Então, vamos supor agora que eu queira a coordenada 3, então vai ser o 3 aqui no x, com o ponto na posição do y, 4. Então, coordenada 3, 4. Onde é que vai estar esse ponto? Vai estar aqui assim, né? Então, x é 3 e y é 4. Olha só. Ponto B, 3,4. Agora, o que vai ser de atividade? Agora vocês já conseguem traçar, colocar pontos. Se eu pegar aqui, ó, e for lá em cima, lá no A, em novo ponto, eu consigo marcar o ponto pelo gráfico mesmo, ó. Se eu for aqui, ó, 3 e 2, vou lá, eu consigo inserir o ponto por aqui. Eu vou com o mouse colocando pontos, tá? A atividade que vocês vão ter que fazer é a seguinte. Vocês vão abrir uma aba, né, no navegador, vão fazer uma pesquisa lá. Batalha naval no plano cartesiano GeoGebra. Aí vai aparecer aqui, ó, batalha naval no plano cartesiano GeoGebra. Eu também vou deixar o link. Esse é para vocês terem uma noção. Aí, o que vai abrir? Vai abrir uma página do GeoGebra, né? Alguém que criou esse aplicativo no GeoGebra, aquele software que a gente está utilizando. E ele fez um jogo aqui. Como é que funciona esse jogo? De acordo com as coordenadas cartesianas, você tem que acertar o submarino. Aí, olhando aqui, onde é que está esse submarino? Ele tem uma certa posição, né? Qual que é a posição que ele está aqui? Primeiro x e depois y. O x dele está aqui, ó, no menos 3, né? Estão vendo que aqui, a partir do 0 para cá, é negativo. E do 0 para cá, é negativo também. Ó, dei uma olhada aqui. Ó, deixa eu arrastar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui está o centro do meu plano cartesiano. No meu eixo x, aqui do 0 para cá, ele é todo positivo. E do 0 para cá, é negativo. E mesma coisa no meu eixo y. Do 0 para cima, ele é positivo. E do 0 para baixo, ele é negativo. Então, esse ponto aqui assim, ó, por exemplo, é o ponto menos 1, menos 1. É menos 1 em x e menos 1 em y. Então, lá no jogo, se eu quisesse acertar esse navio, seria o menos 3 no x e o 5 no y. Aí aqui, ó, a primeira coordenada que você tem é a coordenada x. Então, é a da linha. Vamos lá no menos 3. Ó. Se eu arrastar para esse lado aqui, positivo. Se eu arrastar para esse lado aqui, negativo. Então, ó, menos 3, bem certinho. E agora o y. Que posição que ele está no y? Está na posição 5, né? Olha só. 1, 2, 4, 6. Então, ele está aqui no meio, a posição 5. Vamos ver. Se o y for 1, 2, 3, 4, 5, ó. Menos 3 e 5. Excelente. Posição certinho, ó.
bem cheio nele. Aí, excelente. Nova posição. Aí ele dá uma nova posição. Qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês vão ter que tirar 3 prints, tá? De vocês acertando esse navio com as coordenadas aqui, tá? Aqui embaixo tem uma pergunta. Após acertar muitos submarinos, diga qual a lógica utilizada para indicar a posição do alvo. Como é que eu sei qual que é a posição dele? É o que eu expliquei já. Agora vocês explicam com suas palavras. Vocês, além dos 3 prints, por exemplo, eu fui lá, qual que é essa posição? Menos 4 e 8. Então eu vou lá, menos 4 e o Y está lá no 8. Excelente, acertei. Tiro um print, salvo ele lá, faço isso 3 vezes, depois você responde aqui. Após acertar muitos submarinos, diga qual é a lógica utilizada para indicar a posição do alvo. Essa vocês vão responder no papel mesmo, tá? Pega, responde lá no papel, tira a foto. Então são 4 imagens que cada um vai mandar. 3 acertando o submarino e uma com a resposta aqui. Qual a lógica utilizada para indicar a posição do alvo? Essa é a atividade de vocês hoje, tá? Que para a aula de hoje é só, tá, pessoal? Beleza?